Pessoal, então, seguindo a nossa programação, agora continuamos na família Matos. Primeiro a Manu, agora a Milena. Tá? Milena, seja bem-vinda. Primeira vez que a Milena participa conosco. Dani, você faz as honras da apresentação da Milena. Cadê que você está? Você está sem áudio. Estou sem microfone. Oi, Milena, seja bem-vinda. Oi, Dani. Oi, Felipe. Para quem não sabe, né, a Milena é irmã da Manu, que acabou de abrilhantar aqui nosso evento. Muito obrigada pela parceria, pela gentileza, né, de estar aqui conosco. Tá? A Milena, ela mandou aqui para a gente também um currículo, né, como o Felipe já colocou aí, da brilhante família Matos, né? Vou só encontrar aqui para abri-lo, mas... Tá ótimo, Dani. Tá joia? Se quiser ir falando, o nosso evento, assim, ele foi programado, né, para falar um pouquinho dessa inserção do negro na sociedade, a importância, né, dessa consciência negra, né, de se pensar, de se falar sobre isso, e é para isso que nós estamos aqui. Falar para o pessoal que o chat está aberto para questionamentos, é que a gente fica tudo assim, né, querendo aproveitar ao máximo, mas fique à vontade. Então, a doutora Milena Cristina Silva de Matos vem com a temática Mulheres Negras no Espaço de Poder. A Milena, ela é advogada, autarqueada no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto, né, São Paulo. Ex-procuradora de Justiça do município de Estrela do Oeste, também São Paulo. Pós-graduada em Gestão Pública pelas Faculdades Integradas Urubupungá, em Pereira Barreto. Pós-graduada em Direito Tributário pela Escola Superior de Advocacia Nacional, a ESA, né, a OAB Nacional. Coordenadora da Comissão da Advocacia Pública Municipal da 92ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Pereira Barreto. Membra e subdiretora jurídica da Associação Nacional de Advocacia Negra, a ANAM. Essa é a Milena. Muito obrigada, Dani. Seja bem-vinda. Passo a fala para você, tá? Muito obrigada. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite que me foi feito pela Dani, o contato também do Felipe, nos auxiliando, né, nessa live, a direção do SENE também, por ter aberto esse espaço tão necessário para que a gente possa falar de um tema um quanto antigo, mas que permanece na sociedade. E eu quero desde já dizer aos alunos aí que estão nos ouvindo, que alguns dos professores que estavam presentes, professor Hamilton, a Fernanda, já chegaram a me dar aula quando eu estudei no SENE, que eu cursei o ensino médio também no SENE, no período noturno, e eu tenho muito que agradecer pela bagagem que eu tive e que me auxiliou a chegar nessa etapa profissional da minha vida. Bom, como a Dani já mencionou, o tema que eu vou tratar hoje é as mulheres negras no espaço de poder. E já aproveitando, né, um pouco da fala da minha irmã, que ela trouxe muito essa questão, né, de que a gente tem que ter a identidade. Então, é necessário, o primeiro ponto é que a gente se identifique como pessoas negras. Mesmo com todo esse debate em relação à questão do colorismo, né, essa gradação de cor da pele, então, o que é ser negro no Brasil? Né? Então, o negro seria apenas aquela pessoa da pele mais preta, mais retinto, ou também pessoas com a pele mais clara, né, miscigenada, que a gente costuma falar, ou no jargão popular, os pardos, os morenos. E tirando essa questão do colorismo, a gente precisa se auto-identificar como negro e saber que as mazelas que atingem a população preta, ela atinge, de uma forma um pouco menor, pessoas que têm a pele mais clara,
mas que ainda assim elas vão se reconhecer enquanto pessoas negras. E quando a gente passa a se reconhecer enquanto pessoas negras, a gente passa a ter um olhar com mais cuidado para as outras pessoas que não têm a mesma opção de acesso a esses espaços. Então, desde a educação de qualidade até um trabalho formal, que realmente permita que a pessoa ela tenha um mínimo existencial. E aí, partindo desse pressuposto, a gente tem que sempre lembrar que no mundo inteiro, e principalmente falando no nosso país, as mulheres negras, elas sempre estão em espaço de subalternidade. Então, Simone Banks, ela fala muito da questão da mulher negra enquanto o outro do outro. Então, primeiro eu vou pensar no homem branco, de classe média a alta, vem a mulher branca, de classe média a alta, vem o homem negro, e aí, por fim, que vem a mulher preta. E ela sempre, vai ser sempre esse olhar. Então, fora o machismo, que já é estrutural da nossa sociedade, a mulher negra, ela também convive com o racismo, com o machismo e com esse espaço de subalternidade que as pessoas nos colocam. E partindo desse pressuposto, de Jamila Ribeiro, que é filósofa e trata muito desse assunto nos livros dela, ela fala sobre a questão de empoderar. E aí, quando a gente fala sobre o empoderamento, ele é algo que denota poder. É você ter o poderio da sua vida, dos seus planos, das suas oportunidades, mas sempre lembrar que o ato de empoderar, ele precisa ser um ato que eu vou empoderar a mim e a todas as pessoas à minha volta. Então, de nada adianta a gente estar em determinado espaço de poder e a gente não fazer nada pelos nossos, a gente não puxar essas pessoas para que elas consigam também chegar em postos de trabalhos melhores, que elas consigam usufruir de outros bens da sociedade que geralmente não é usufruído pela população preta. E aí, partindo dessa introdução, nós falamos, a gente sempre tem que ter em mente que as mulheres negras, elas são uma fatia muito pequena nos espaços de poder. E aí, trazendo mais para o âmbito da minha vivência, que é poder judiciário, que é a advocacia pública municipal, isso fica bem claro, porque nós temos pouquíssimas mulheres negras nesses postos de advogadas públicas, e mulheres negras como juízas, como promotoras, defensoras, advogadas. Então, raramente você tende a esbarrar com uma pessoa, com uma mulher negra, nesse espaço de poder. E a partir do momento que a mulher negra ela consegue romper com essa regra da sociedade de que aquele espaço não é seu, você passa a ser a questão daquela mulher negra ou até do homem negro único. Então, determinados espaços de poder, você tem uma representatividade única, ali é só você. E aí a gente tem que ter essa consciência e repensar de que aquilo lá não está correto, não tem por que somente eu estar naquele espaço de poder. Então, eu preciso fazer com que a sociedade, com que os gestores passem a olhar com certo cuidado para que outras pessoas também possam ocupar esses espaços de poder. E como que se dá essa ocupação? Nós temos no Brasil as políticas afirmativas, que são as cotas raciais, tanto em concursos públicos quanto nas universidades, e agora mais recente também no financiamento eleitoral, as cotas eleitorais. E essas ações afirmativas, embora tenha muita crítica do movimento negro e de outras pessoas brancas que desconhecem o que são essas cotas, são elas que vêm mudando, ainda que minimamente, a porcentagem de pessoas negras em espaço de poder. Então, o Conselho Nacional de Justiça, ele fez uma pesquisa e até 2024, a gente só vai conseguir uma equidade dentro do Poder Judiciário, mais ou menos de 20% de pessoas pretas.
Hoje, se eu não me engano, a quantidade de mulheres negras em cargos de poder enquanto juízas, por exemplo, são só 2%. Então, a sociedade debate muito, mas as cotas é uma questão que coloca de discriminação e não de reparação. E aí, quando a gente olha para esses dados, a gente vê que realmente as cotas são necessárias. E elas são só um ponto do iceberg para que a gente consiga fazer com que essas mulheres elas se insiram no mercado de trabalho e se insiram em espaço de poder. E aí a gente até cita o caso mais recente, que foi do Magazine Luiza, que abriu, né, um programa de trainee para pessoas, exclusivamente para pessoas negras. E aí o que a dona do Magalu fez foi visando o que está lá no Estatuto da Igualdade Racial, que é a igualdade de oportunidades através de programas de ações afirmativas. Então, esses programas, eles não existem só dentro do poder público, eles devem existir também nas empresas. Então, é um cuidado que os empresários têm que ter de olhar a diversidade dos seus colaboradores e de se questionar o porquê, né, de não ter pessoas negras como chefe de setores, como diretores, como gerentes, o porquê que essas pessoas não estão conseguindo alcançar esse espaço. E aí, com essa lógica, você começa a perceber que vai tendo uma mudança na sociedade. Por mais que você tenha críticas negativas, faz com que alguma parcela da sociedade comece a pensar o porquê de não ter pessoas negras nesses espaços de poder. E aí, voltando, né, para a questão ainda das mulheres negras, a gente sempre tem que lembrar que mulheres negras, principalmente em grandes centros, elas ocupam trabalhos de empregadas domésticas, ou elas, às vezes, ficam em casa, ou elas vão trabalhar pegando recicláveis, geralmente são mães solteiras, são a chefe de família que tem que dar conta de todas as despesas dos filhos, são abandonadas pelos seus companheiros e o abandono pela própria sociedade. E aí, essa mulher, ela até por uma questão de esforço físico e psicológico, ela não se sente capacitada para chegar nesse espaço de poder. Então, a questão do mérito aí, ela é praticamente inexistente. Como que a pessoa vai querer se esforçar, vai querer ter a questão da meritocracia, se você não tem o mínimo de condições para fazer aquele objetivo se tornar possível? Então, vai acontecendo que essas mulheres vão ficando nesse ciclo de submissão do próprio sistema, que é um sistema racista, que é esse sistema estrutural, igual o Silvio Almeida fala, né? A estrutura da sociedade, ela condiciona as pessoas negras a ocuparem esses espaços de menos visibilidade, de se limitarem a serem garis, empregadas domésticas, a terem postos muito pequenos de trabalho, que como o valor que elas ganham mal dá para sobreviver, elas não conseguem aplicar aquilo em um estudo melhor, em um curso de inglês, e até mesmo para prestar concurso público. Porque aí você precisa ter todo um dinheiro, um financiamento, para que você consiga chegar lá. E é muito isso que as pessoas esquecem, não é só questão de mérito, né? Inteligência, todo mundo é dotado de inteligência, todo mundo pode se esforçar, mas e as oportunidades? Né? Quais são as oportunidades que a gente está dando para que essas mulheres elas venham a ocupar esse espaço de poder? E aí, partindo mais um pouco desse ciclo, as próprias mulheres, elas condicionam as suas filhas ou as suas netas, condicionam as mulheres da sua família a tentarem romper com esse ciclo. E vão fazer o quê? Elas vão se colocar uma sobrecarga maior de trabalho, às vezes trabalhando em 2, 3 lugares, vendendo bolo, vendendo roupa, vendendo sapato, para que aquela pessoa, aquela filha, por exemplo, ela não possa mais ocupar aquele mesmo espaço de submissão. Então, a mulher preta, ela eleva as outras também, para que elas consigam aquilo que ela não conseguiu.
E é isso que a gente fala da força e do empoderamento da mulher preta, no sentido de que, mesmo ela não conseguindo estar nesse espaço de poder, ela quer que as suas descendentes estejam lá. E aí foi justamente toda essa luta que, desde Zumbi dos Palmares, as mulheres negras, Dandara, Luísa Marim, que conseguiram fazer com que nós hoje estivéssemos aqui nesses espaços de poder e que nós pudéssemos também condicionar a quem nos ouve essa percepção de que a sociedade ela precisa mudar. Então, não basta apenas a gente combater o racismo, às vezes pelas redes sociais, mas a gente tem que ter um real engajamento, né? Então, e não precisa ser esse engajamento que todo mundo pensa, eu tenho que fazer parte de uma associação, eu preciso estar vinculado em alguma comissão. Não, você faz esse engajamento com as pessoas que você trabalha, na rua onde você mora, até com as postagens que no Facebook, que às vezes tem algumas críticas, mas você consegue conversar, né, com as pessoas, debater esse tema, você consegue condicionar isso dentro do próprio município, em relação aos gestores também, e implementando essas ideias. E essa iniciativa do SENE, ela é uma iniciativa honrosa, porque coloca essa reflexão da necessidade da gente perceber que no Brasil nós temos o racismo e nós temos o recorte racial, e que infelizmente a gente não consegue tratar todos de forma igual, né? Então, já dizia Rui Barbosa, a gente tem que tratar de forma igual aqueles que sejam iguais e de forma desigual aqueles que sejam desiguais perante os olhos da sociedade. E a população preta, ela é uma população diferenciada. Por quê? Porque é ela que sofre as mazelas do racismo. E o racismo, ele não é uma simples discriminação. Não é o fato de você ter algum tipo de xingamento, por exemplo, você é burro. O racismo não. O racismo, ele proíbe que você tenha acesso a determinados espaços, e não só a cargos públicos, a cargos de direção, em espaços simples, por exemplo, numa loja. Então, a primeira lei de combate ao racismo, a Afonso Arinos, ela traz claramente que considera-se racismo quando a pessoa é impedida de entrar numa loja pela cor da pele. E aqui no Brasil, a gente ainda vê situações claras de racismo estampadas, de que a pessoa ou entrou na loja e já foi confundida com alguma pessoa que iria roubar, ou nem chegou a pisar o pé na loja, às vezes loja considerada de alto padrão, justamente por ser negra. E até teve agora recentemente também um caso acho que foi do Preto da Serrinha, se eu não me engano, que ele foi em São Paulo fazer um teste do Covid no laboratório, ele tem altíssima condição financeira, ele é conhecido, mas simplesmente ele chegou lá e perguntaram se ele teria dinheiro para pagar o teste. E aí, se ele colocasse uma pessoa branca, até uma pessoa branca pobre, sem condições, não iria indagá-lo se ele teria ou não dinheiro para pagar. Mulheres pretas também, que são até artistas, já relataram muito isso, de chegar às vezes numa loja, perguntar o preço de determinada mercadoria, e as pessoas simplesmente não atenderem, desconfiarem que poderiam furtar aquela bolsa, ou simplesmente questionar se você pode ou não pagar. Então, o racismo, ele vai além de uma discriminação. O racismo, ele impede que você tenha acesso a todos os espaços da sociedade. E aí, quando a gente passa a falar sobre as mulheres negras, elas vão sofrer ainda mais esse racismo. Por quê? Porque além da questão de você ser preta e de você ser mulher, você tem a questão da mulher negra enquanto um objeto, né? Não que as outras mulheres também, pelo machismo da sociedade, não são vistas como objeto, mas a mulher negra, por essa questão de sempre nos colocarem como mulatas, pessoas ligadas à escola de samba ou a dançarinas, essa questão da sensualidade, elas são aí que pesa mais sobre nós essa questão da mulher negra enquanto um objeto, uma denotação sexual.
E aí, quando você está em espaços de poder, a tendência é que as pessoas questionem, nossa, você é uma morena bonita, você não pensou em ser, no mínimo é ser modelo, né, para ser mais modesto. Nossa, mas você podia sair numa escola de samba. Então, mas por que eu só podia ser isso? Eu não posso ser mais nada, né? Eu não posso ser professora, eu não posso estar lá para ver a escola de samba, que também é um trabalho, né, honroso, que faz parte da nossa cultura, mas por que esse olhar de espaço mínimo para nós? Né? Você não tem um olhar de que essa mulher ela possa ascender, ela possa se tornar sua chefe, ela possa se tornar uma ministra do Supremo Tribunal Federal, uma juíza, uma professora de universidade. Então, a mulher preta ela ainda sofre muito esse estigma da sociedade, também em relação à conotação sexual. Porque, às vezes, nos vem, fazem esse paradoxo do que é ser uma mulher preta bonita, do que é ser uma mulher preta feia, e como diz Djamila, eles nos dividem. Se você está naquele meio termo, uma mulher preta bonita, você pode ser mulata de escola de samba, e no máximo uma modelo. Se você é aquela mulher preta considerada pela sociedade como mais feia, mais retinta, com mais fenótipo da descendência africana, tende a te colocar, então, você basicamente vai ser empregada doméstica, né? Você vai servir para isso e pronto, porque é esse lugar que a sociedade ela quer te colocar. E aí nós estamos aqui, todos os espaços que eu tenho a oportunidade de falar, para romper com esses estigmas. A luta, como eu sempre falo com a Manu, a luta ela é difícil a gente ficar nesse movimento, né? Porque a gente lida com muitos comentários, a gente lida até com aquele próprio cansaço, né, de ficar comentando as questões de racismo que acontecem, né, diariamente aqui no país. Mas, por outro lado, a gente percebe o quanto que é necessário a gente usar esses espaços de poder para condicionar a sociedade, e principalmente os alunos, né? Então, as pessoas que estão nos ouvindo, os alunos, eu chegar na casa deles e comentarem com seus pais, justamente essa questão, olha, nós tivemos palestras, né, e a gente percebeu o quanto que nós podemos ascender socialmente. A luta, ela é realmente difícil, a gente passa por muitos percalços, de ordem financeira, principalmente, mas você também consegue chegar lá. Mas é lembrar que nós precisamos ter o mesmo ponto de partida. John Rawls já dizia, não interessa a questão só do mérito, eu preciso ter o mesmo ponto de partida. Então, se eu coloco uma pessoa negra e uma pessoa branca com o mesmo estudo, com a mesma condição de vida, com uma moradia digna, com alimentação, com transporte, e aí eu acompanho essa pessoa ao longo dos anos, desde o ensino fundamental, por exemplo, até o superior, e até ela alcançar o mercado de trabalho, aí sim eu vou conseguir saber se elas tiveram um tratamento equânime. E aí eu vou dar o mesmo ponto de partida, a mesma oportunidade para que a pessoa acesse esse espaço de poder. Só que no Brasil ainda nós não temos isso. A gente está caminhando através da questão das cotas, das pessoas que estão no espaço de poder e que fazem grupos especiais de trabalho raciais que condicionam esse sistema a pensar diferente, a pensar de uma forma que eu preciso ter pessoas negras lá, porque essas pessoas elas vão conseguir um acesso, né, em melhores postos, e elas vão mudar a realidade também da sua família e a realidade da comunidade que vive. Então, aqui a gente não tem nenhuma equidade racial ainda, a gente está caminhando, e aí esse debate ele é necessário para que a gente possa pensar em maneiras dessa sociedade ela nos ouvir, ela nos enxergar e saber o quanto que é necessário a gente ter debates que aprofundam e o necessário é a gente ter pessoas nesse espaço de poder, e principalmente as mulheres negras,
né, que todas as mulheres têm toda a força, mas nós, já por carregar esse estigma da escravidão, das nossas ancestrais, que foram que foram tolhidas de todas as formas, né, não foi só a escravidão do corpo, mas também a escravidão da mente, porque nós vivendo nessa era de hoje, se a gente for pensar todos os dias sobre o racismo, sobre o que acontece na nossa sociedade, a gente tem uma carga, a gente não vive, a gente vai ter uma carga psicológica muito grande. Então, imagina, naquela época, você ter que suportar, né, tudo aquilo, suportar os açoites, ser objeto sexual, e simplesmente depois da abolição, ser colocados para fora, né, do país, sem direito a casa, sem direito a trabalho, e verem chegando pessoas, porque o Brasil, de fazerem imigrantes europeus. Então, esse era o pacto da branquitude da época. Então, nós temos, até por os professores de história, deve ter conhecimento, a gente tem em alguns museus do Ipiranga, por exemplo, decretos que davam cotas, né, cotas às pessoas brancas. Então, os imigrantes que vieram para cá, eles vieram porque eles tinham terra para trabalhar e eles tinham casa para morar. Eles iriam trabalhar suas terras, eles iriam receber, e as pessoas negras que vieram, né, amarradas à força para o Brasil, elas não tiveram essa mesma oportunidade. Então, o racismo hoje, ele surgiu daí. Ele surgiu da não oportunidade que não deram aos povos, e também aos povos indígenas, e fazendo com que o país se tornasse um país branco, um país mestiço. Então, essa era a intenção do governo na época, de que realmente o país ele fosse um país de pessoas brancas. E a gente vê claramente que isso não é. Nós somos a maioria da população e somos a minoria em espaços de poder, em cargos altos e na política, né? Até saiu agora essa política, foi uma política bem relevante, porque nós tivemos mulheres negras que foram eleitas, pessoas transexuais, os gays, nós tivemos indígenas, só que isso é parcela mínima da sociedade. O que nós tivemos, na verdade, agora foi a maioria do perfil de prefeitos eleitos, homens brancos, de classe média, acho que acima de 50 anos. Esse é o perfil que a sociedade espera que esteja no poder. E aí, quem tem que romper com esse perfil, com esse padrão da sociedade, somos nós que estamos, né, ocupando esse espaço. Então, é sempre importante colocar a necessidade do debate, e desse debate na escola, porque enriquece e condiciona a toda a sociedade a pensar e a fazer uma reflexão, né, e não é só nessa semana que a gente está vivendo a consciência negra em relação à luta por Zumbi, mas é em todos os dias. Então, a gente fomentar esses debates todos os dias, trazer para os alunos, implementar a legislação em relação à educação da África no Brasil, nas escolas, né, que às vezes vão sendo relegadas pelos gestores, né, pelos prefeitos, e trazer realmente esse debate para que a gente consiga lá para frente, né, quem sabe, ter uma equidade racial, e que as próximas gerações também, elas se identificam, né, se identifiquem com essas pessoas, e que nós podemos ter um país que realmente ele dê igualdade de oportunidades para todos. E não fique só batendo no mérito, porque o mérito não é tudo. Né? Você pode ter o seu mérito, o seu esforço pessoal, mas a gente tem que ter também as mesmas condições de acesso a esses cargos de poder. Bom, eu acho que, agora, para não atrasar tanto, eu até fiz uma releitura aqui, que eu gosto muito de uma frase do Luiz Gama. Vou ver se eu acho aqui para ler para vocês. Onde que eu coloquei? Mas, enfim, bom, eu não vou achar, mas o Luiz Gama, ele foi o primeiro Rábula, né, brasileiro. O Rábula,
ele é o quê? Ele é uma pessoa que luta pelos direitos dos outros, com a legislação que ele tinha a dispor, mas sem ser um advogado formado. E aí, Luiz Gama, ele só foi dado o título de doutor, né, de advogado, recentemente, mas ele foi uma pessoa que lutou contra a escravidão. Ele escrevia cartas, né, filho de Luísa Manrin. Nós também tivemos outra mulher no Piauí que foi, né, considerada pela OAB como advogada também, porque ela escrevia cartas justamente visando a libertação dos seus irmãos. E aí, Luiz Gama, ele traz uma frase muito linda que eu gosto e que eu uso muito nas manifestações que eu faço pela ANAM. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem de que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Então, ele coloca a cor enquanto um defeito, mas, ao mesmo tempo, a cor enquanto uma essência, enquanto uma resistência realmente. E eu quero agradecer a Isabel, que colocou que me conhece desde pequenininha, Bel. E aí, realmente, a gente precisa de mais mulheres. Essa política aqui em Pereira foi interessante, porque nós tivemos uma alteração enorme da Câmara, e eu espero que vai ser uma Câmara um pouco mais progressista, e que na próxima eleição a comunidade também comece a pensar em colocar mulheres nesse espaço para ter um debate de gênero também, que é tão importante. Milena, só temos a agradecer, excelente contribuição sua, não só em relação ao ativismo, mas em relação ao projeto de vida, né? É uma ex-aluna nossa que conquistou, batalhou, hoje está num posto muito considerável na sociedade, formada, cursou o curso que ela sempre quis, passou em concursos, né? Isso é importante para ser um modelo a ser seguido para os nossos alunos também. A gente sempre pensa nisso quando a gente convida alguém para vir falar conosco, e a gente ficou muito feliz quando você aceitou por esse motivo. Então, parabéns. Eu só queria destacar uma coisa, Milena, e acho que a gente vai falar disso, falamos já disso na sala de aula, né, que isso é muito importante, mas vamos falar disso também hoje e amanhã, a questão do racismo inverso, que é uma coisa que sempre está batendo nisso, é uma coisa que as pessoas estão perguntando, apareceu alguma coisa aqui, eu acho que a gente tem que debater. Eu acho que a internet é um ringue de pessoas que podem se esconder, né, atrás de pseudônimos, atrás de fakes, elas podem espalhar lá o troll, né, espalha a bomba e sai correndo, né. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso para o debate e fazer com que essas pessoas entendam o porquê da gente ter uma Semana da Consciência Negra numa escola pública, né? Queria que você falasse, se pudesse, né, óbvio, falar um pouco do racismo inverso. Existe racismo inverso, Milena? Não existe. Como diz Djamila, né, o racismo reverso é a mesma coisa de você acreditar em unicórnios. Ela usa muito essa frase nos livros dela, mas o porquê? Porque quando a gente fala em racismo, eu falo em pessoas, né, em grupos que estejam com a detenção, com o poder em mãos. E as pessoas pretas, elas não têm o poder. Então, para que você possa falar de racismo, olha, a gente fez o caso Magazine Luiza, olha, vai colocar só pessoas pretas, mas e os brancos? Isso daí é racismo reverso. E aí, na verdade, não existe porque as pessoas pretas, elas não estão nos espaços de poder. Então, para que haja o poder, eu preciso ter aquela figura do colonialista que veio aqui, colonizou o país, e que impôs as normas e a forma de que teria que ser, desde a distribuição da propriedade até o acesso à educação, porque na época os negros eles não poderiam nem se quisessem comprar uma terra, quanto mais irem às escolas. Então, as pessoas brancas, elas precisam estar com a gente nessa luta, mas refletindo os privilégios que elas têm por serem pessoas brancas. E, geralmente, o que o pessoal fala muito, mas eu não sou culpado pela escravidão, eu não escravizei ninguém, eu não açoitei ninguém. Mas os seus ascendentes, eles são culpados pela escravidão. E aí, você, da mesma forma... Isso. E da mesma forma que...
Isso, e aí as pessoas brancas, elas, de certa forma, aproveitam desse privilégio. Porque se você for branco, morar em uma comunidade mais carente, mesmo assim você vai em determinado espaço, você vai conseguir ter um acesso melhor, porque você é uma pessoa branca. Agora, enquanto pessoa negra, você pode ascender socialmente, mas o racismo estrutural, ele vai correr atrás de você. Então, as pessoas, no mínimo, vão falar assim, você, certa vez numa audiência, eu acredito até que o advogado queria falar outra coisa, mas ele estava eu mais uma pessoa lá, e a gente sempre mais nova, assim que eu passei o concurso em Estrela, e ele perguntou assim, você é estagiária? Mas aquela carga de pergunta, eu percebi que ele queria falar outra coisa, aí eu falei, não, eu sou a procuradora do município. E aí, nesses espaços de poder, quando você chega lá, você percebe o quanto que a sociedade é injusta e quanto que as pessoas se espantam. Então, uns se espantam, realmente, nossa, que lindo, parabéns, né? Você deve ser de uma família rica, o pessoal já pensa nesse sentido, né? Porque você tá lá, e outras pessoas realmente se espantam porque acham que aquele lugar não é para você, aquele lugar não te pertence. E aí vem com essa questão. Então, quando a gente debate, até na Associação Nacional da Advocacia Negra, teve esse debate em relação a associar ou não pessoas brancas. E aí foi um debate com os membros, com os coordenadores, e o presidente falou, não, se as pessoas brancas quiserem nos auxiliar nisso, vai ser ótimo, a gente vai ter a visão delas, elas vão aprender, mas ninguém vai falar aqui em racismo reverso, né? Porque a associação ela foi criada justamente para isso. Então, em grandes centros, as pessoas, os advogados falam que confundem muito, muito, muito com segurança, no mínimo com segurança, né? Ou senão você pode estar toda montada de advogada. Algumas meninas relatam do grupo, principalmente no Sul, que sofrem muito lá. Eu não imaginava que era tamanho racismo, mas as associadas do Sul sofrem muito nos tribunais. Então, se entra uma mulher branca, não pedem nem a carteira da OAB. Mas se entra uma mulher preta, pedem a carteira da OAB, quer revistar a bolsa, então tem um tratamento totalmente diferenciado. E aí é isso que a sociedade não entende, né? Que o racismo reverso, ele realmente não existe. Milena, uma outra coisa que está muito aqui, e eu acho que é um gancho essencial para a gente poder tratar, a diferenciação da cor negra e a cor preta. Porque por vezes você falou a mulher negra, por outras vezes você falou mulher preta. A gente precisa desmistificar isso também, e é muito importante essa fala. Eu queria que você falasse um pouco, porque desde que não tenha aquela conotação de injúria, né, ou de preconceito, eu queria que você explicasse isso mais no da lei, por favor. Isso, essa questão é assim, a gente usa muito mulheres negras ou mulheres pretas, né? Eu sempre costumo usar muito os dois termos, até na escrita. Tem pessoas que defendem que a expressão negro, ela remete tudo tudo a que seja negativo, como, por exemplo, a palavra denegrir, como, por exemplo, buraco negro, ovelha negra. Então, eu acredito que até um africano, esqueci o nome dele, isso, peste negra. Então, eles falam que esse adjetivo negro, ele remete muito à questão negativa. Então, que o termo correto seria você falar do povo preto, da mulher preta, das crianças pretas. Então, essa é uma parte do movimento, né, que até o movimento titula negro, mas que, ao mesmo tempo, cria-se essa dúvida em qual termo eu devo utilizar. Eu, particularmente, eu entendo que os dois termos eles estariam corretos e depende muito da conotação. Então, isso da conotação e do timbre da voz. Como, por exemplo, as pessoas elas têm muito medo de se referir, você conhece fulano? Conheço, mas não estou lembrando. Aí você sempre vai falar da sua mãe, do seu pai, de onde que você trabalha, mas como que ela é? Aí, se você tem um tom de pele um pouco mais claro, vai falar, aquela moreninha. Ou senão vai falar, aquela morena escura. Mas aí depende muito do timbre. Isso. E aí depende muito do timbre da voz. Então, eu até quando as pessoas se referem, aquela moreninha, teve só 2 situações que realmente eu dei uma discussão maior, porque o tom foi totalmente pejorativo. Foi totalmente de acharem que você não deveria estar naquele lugar.
E a questão também do negro, as pessoas falam muito, é aquela neguinha metida, né? Então, quando a gente está nesses espaços maiores de poder, até dentro de Pereira mesmo, as pessoas tendem a achar que por você estar lá, você se torna metida. Mas aí, as mulheres brancas não levam esse adjetivo, né? Vai passar aquela branca metida. Você vai ser só metida. Você não vai ser uma preta, ou uma negra, ou uma neguinha metida. Então, depende muito da conotação do que as pessoas colocam, né? Aí, por exemplo, a expressão preto, usa muito, é aquele preto fedido, né? Geralmente o pessoal fala, ou quando usa muito isso, aquele preto fedido, aquela preta fedida, e aí vai muito mais pela conotação que a pessoa dá por algo pejorativo do que pela própria diferenciação, né? Até pelo dicionário da palavra negro e da palavra preto. Eu realmente utilizo as duas, mas eu sei que tem pessoas que se incomodam com esse termo negro. Então, foi bom para esclarecer. Excelente, Milena. Espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas aí do pessoal. Parabenizar pela sua trajetória de vida, pelas suas conquistas, pelo seu posicionamento, que é importantíssimo, né? E pela sua luta. O que você precisar da escola, estamos à disposição. Eu agradeço, Felipe. Também pode agradecer, Dani. Já, e passo a palavra para você finalizar, porque, assim, fico encantada, né, eu acredito que muitos dos nossos alunos, né, eu também pensei em projeto de vida na hora, porque nós estamos trabalhando com o mercado de trabalho, né, e quando eles perguntam sobre profissão, e eu tenho certeza que muitos olharam para você, né, cursando a faculdade de Direito, e abriram um leque, né, para saber o que eu posso fazer enquanto, né, essa profissão. Nossa, magnífico. Tem alguns conversando aqui em particular, eu acharia válido colocar no chat, mas assim, faço minhas palavras do pessoal que participou aqui, né, perfeito, né, muito obrigada. Essa fala sobre cotas é muito positiva nesse momento. Eu lá com meus 16, 17 anos, se tivesse ouvido com tanta propriedade falar sobre o assunto, né, acredito que teria outro posicionamento em relação a cotas, né, muito bom mesmo. Obrigadão, Olha, eu agradeço muito mesmo o espaço. Para mim, é uma alegria realmente poder voltar e conversar com todas as pessoas, porque eu me lembro do Sene com muito amor. E aí, gente, só aproveitando, eu tenho esse livro aqui, e aí depois eu vou falar com a Dani ou com o Felipe, para vocês fazerem o sorteio. Direitos Humanos e as Práticas de Racismo. Porque não deu tempo eu tô com esse exemplar aqui em casa com mais, né, um exemplar, e aí eu achei interessante, depois eu falo com vocês, para vocês tentarem sortear com os alunos, né, numa outra oportunidade. Adoramos. Queremos sim. Tá bom? E aí eu falo com vocês. Obrigadão, até a próxima. Obrigada, até mais. Vou continuar acompanhando. Agora vem a Tainá. Por favor.